Nos dias de hoje, o que não faltam são câmeras espalhadas por toda a parte. E seja nas estradas, dentro de casa ou até numa floresta, elas estão sempre observando tudo. E por isso às vezes acabam gravando coisas que fazem qualquer um duvidar dos próprios olhos. E agora nós vamos conhecer alguns dos casos filmados mais incríveis e inexplicáveis que andam correndo a internet em busca de respostas. E fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje tá uma insanidade pura. Tem gente mostrando filmagem de lobisomem, animais com comportamentos estranhos, assombrações em plena luz do dia. Enfim, você não vai se arrepender de conhecer todos os casos de hoje. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Para começar o nosso episódio de hoje, nada melhor que uma das situações mais absurdas que já aconteceram na aviação brasileira. Decolagem foi ao 05, para meu controle, um bom voo. Ah, no final aqui vai vira. Eita, eu esqueci de te dizer. Tinha esse tráfego chegando aí, mas não se preocupa não. Agora já superou. Delta Lima Zulu, pouso autorizado, pista 20, bem-vindo. Tem noção que o controlador de voo simplesmente esqueceu de avisar que outro avião estava chegando? Assim, esqueceu e vida que segue. E ainda manda um. Não se preocupa não. É óbvio que o cara não vai se preocupar, já deve ter empacotado de susto mesmo. E apesar de não ter nada de inexplicável nesse vídeo, é inegável que ele é muito incrivelmente absurdo. Morar em uma casa afastada da cidade e muito próxima da floresta traz seus desafios, mas definitivamente ninguém espera ter que lidar com uma criatura sobrenatural como o casal que fez essa filmagem alega estar fazendo. A estrada que leva até a casa em si já é muito sombria e de dar arrepios até no próprio dono da casa, que evita transitar por ela durante a noite. Só que nesse dia não teve jeito. Ele chegou tarde e acabou dando de cara com essa figura medonha fugindo das luzes do farol do carro e voltando para a escuridão. Uma figura que para ele e sua esposa seria um lobisomem. E eles não acreditam nisso somente por causa dessa noite, não, mas também por ouvir frequentemente uivos sinistros ecoando pela noite, e por vezes terem encontrado marcas de arranhões gigantescos nas árvores, marcas tão grandes que são incompatíveis com qualquer animal da região. E bom, seja lá o que for aquilo, caminha sobre duas patas e parece ser um lobo gigante, com um corpo coberto por uma densa pelagem, orelhas pontudas e tudo mais que tem direito. E mesmo após alguns amigos sugerirem que se trata apenas de alguém fantasiado, Steve e Mônica, os moradores da casa, afirmam que isso não faz qualquer sentido, já que esse lugar fica muito longe de tudo para alguém ter tido o trabalho de ir até lá a pé com uma fantasia. Pois se tivesse chegado de carro ou de moto também, eles teriam visto, pois haviam acabado de passar pela única estrada que dá acesso a esse local, tornando improvável que seja só uma pessoa. E esse relato do casal, mais a filmagem e as coisas que eles contam ter visto e ouvido na floresta, tornam um caso que já parecia assustador ainda mais apavorante. Afinal, imagina só viver numa casa longe da civilização e cercada por uma criatura como essa. E se tem uma criatura lendária que muita gente acredita que realmente exista, é esse bicho aí, ó, o famigerado lobisomem. Uma criatura que seria capaz de farejar o nosso medo de longe. O caso que estamos vendo agora aconteceu na África do Sul e mostra um homem tentando entregar um bolo de dinheiro para qualquer pessoa que queira. Mas foi essa a reação que ele encontrou nas ruas. O homem em questão é conhecido na região por ser um poderoso bruxo,
E o dinheiro que ele tenta a todo custo entregar para alguém, segundo a história, seria a grana utilizada em um dos seus rituais. E como seu ritual já tinha acabado, o homem resolveu doar o dinheiro para pessoas de uma comunidade carente da cidade, mas acabou não conseguindo. Simplesmente ninguém quis pegar o dinheiro por causa do ritual. Just decided. Yeah? You got. Jesus is. A gente não tem como saber exatamente quanto dinheiro tem ali, mas parece ser bastante. E mesmo assim ninguém quis nem botar a mão. Mas me diz, numa situação dessas, você pegaria o dinheiro ou também não iria querer nem encostar? Por favor, me conta aqui nos comentários o que você teria feito nesse caso. Enquanto se preparava para filmar a sua exploração sobrenatural nesse antigo colégio desativado na Turquia, isso aqui aconteceu. Geralmente, as coisas estranhas começam a acontecer depois de um bom tempo explorando um local considerado assombrado. Mas no caso dessa escola aqui, o poltergeist não esperou nem o cara começar a falar, e já foi dando as caras na frente da câmera, protagonizando uma visão assustadora. Acordada no meio da madrugada por uma terrível sensação de estar sendo observada, essa jovem fez essa filmagem. Ao apontar a câmera para a porta, vemos um rosto sinistro olhando diretamente para a garota. E pior que isso, ainda dá um tchauzinho, deixando a garota ainda mais aterrorizada e muito arrependida do que tinha feito antes de ir dormir. De acordo com a história, ela e seus amigos haviam acabado de participar de um jogo com o tabuleiro Ouija, e durante esse jogo, um copo acabou caindo sozinho no chão, o que deu um baita susto em todo mundo. Então ela e seus amigos acabaram saindo do jogo sem pedir permissão, o que, segundo as regras do próprio jogo, seria terminantemente proibido e daria o poder do espírito contactado de se manifestar no mundo físico. E acreditando estar sendo punida por deixar o jogo sem pedir permissão, a jovem tem certeza que a coisa bizarra que gravou naquela noite seja o espírito que conversava com ela e seus amigos através do tabuleiro Ouija. Mas o que você acha? Acredita que isso realmente seja possível, que alguém consiga se comunicar com o mundo espiritual através desse tabuleiro? Ou não acredita em nada disso? Por favor, eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Um dos vídeos mais tenebrosos atribuídos ao sobrenatural da atualidade é sem dúvida esse aqui. Infelizmente, muitos dos vídeos mais sinistros da internet não possuem muito contexto, e esse vídeo é mais um desses casos. E tudo que eu consegui descobrir sobre ele é que foi gravado por uma jovem que explorava uma casa abandonada sozinha, depois de ser desafiada por seus amigos a entrar lá e filmar tudo. E como diz o ditado, se postou é porque sobreviveu. Então imaginamos que ela tenha conseguido fugir de seja lá quem ou que tenha entrado por aquela janela tocando terror na garota e na gente que assiste a essa gravação. Acreditando estar dividindo seu teto com forças do além, o morador dessa casa começou a rezar durante a noite. E esse foi o resultado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assim que começa a sua oração, essa sinistra figura surge em um dos cômodos, desaparecendo logo em seguida, da forma mais medonha possível em meio à escuridão. Após passar a sentir calafrios pela casa e ver vultos surgindo e desaparecendo bem diante dos seus olhos, o autor da filmagem foi atrás de uma oração que servisse para fazer uma limpeza espiritual na casa. E vendo que sua câmera gravou, talvez a residência dele precisasse mesmo de uma.
Ao ir até o estacionamento do seu prédio durante a madrugada, a pessoa por trás da câmera teve esse encontro. Assim que chegou no estacionamento, a pessoa começou a ouvir essa espécie de canto ecoando por toda a parte, e até por isso mesmo começou a filmar, o que no final das contas acabou permitindo que o momento em que essa mulher surge caminhando pelo local fosse filmado pela câmera. Uma mulher que, segundo a pessoa que fez a filmagem, seria um fantasma, já que não é ninguém que mora naquele prédio e ninguém de fora teria tido acesso ao estacionamento. Pela qualidade da filmagem, muita gente comentou que é só uma pessoa real mesmo, como eu e você. Do contrário, ela não seria tão nítida assim na filmagem, enquanto outras pessoas já falaram sobre a sombra da tal fantasma, brincando com a ideia de um espírito que faz sombra no chão. Mas mesmo com tantos comentários duvidando e até fazendo chacota da situação, a pessoa que fez a filmagem, que apesar de não ter se identificado, contou toda a história, disse que não houve registro de qualquer pessoa entrando ou saindo do estacionamento além dela durante toda a madrugada. E garante que a sensação de pavor que sentiu naquele momento não era desse mundo. Enquanto gravava uma mensagem de vídeo, esse senhor tailandês passou por uma experiência que acredita só poder ser explicada pela presença do sobrenatural. A filmagem foi compartilhada pelo neto desse homem que recebeu o vídeo. Neto que, após conversar com seu avô, ouviu da boca dele que naquele momento não havia ninguém no lugar junto com ele, muito menos uma garota, e disse também que demorou a perceber na tela do celular que tinha alguém atrás dele por causa da sua visão que já não anda muito boa. Mas assim que percebeu, logo quando foi desligar a chamada, virou para trás imediatamente, mas não encontrou nada. Ainda de acordo com a história compartilhada pelo neto do homem, seu avô trabalha como vigia noturno dessa escola, um lugar que no passado foi o palco de um incêndio terrível que ceifou a vida de vários estudantes. Um passado que levou muita gente nos comentários a acreditar que a garota do vídeo seja, na verdade, uma estudante que perdeu sua vida naquela ocasião, e que agora vaga pelos corredores da escola sem saber que não pertence mais ao mundo dos vivos. Atravessando uma estrada rural e deserta durante a madrugada, o motorista desse carro se deparou com essa visão. No meio do nada, uma figura trajando roupas vermelhas da cabeça aos pés surge pela estrada. Uma figura que, segundo a história compartilhada pelo autor da filmagem, dificilmente poderia se tratar de uma pessoa, já que essa altura da estrada fica realmente no meio do nada, longe demais de qualquer casa ou cidade para alguém ter ido até ali a pé. E se tivesse ido de carro, o homem teria visto o veículo parado na estrada. Mas não viu nada, nem antes e nem depois de passar por essa figura, cuja identidade permanece um grande mistério, mas que o motorista acredita ser uma entidade sobrenatural guardiã das estradas. Enquanto um homem fazia compras nesse mercadinho, ao que tudo indica, sua moto cansou de esperar por ele e tomou essa atitude. Após um bom tempo parada e desligada na frente do mercado, do nada, mas do nada mesmo, a moto começa a se mover, como se estivesse sendo pilotada por uma força invisível que está sendo chamada de motoqueiro fantasma, por motivos óbvios. E brincadeiras à parte, essa situação acabou assustando muita gente que passou a acreditar que o que vemos seria uma prova de que o local é assombrado, chegando ao ponto de terem medo de ir até lá. O vídeo, que foi gravado no interior da Bahia, continua sendo alvo de muito debate entre aqueles que acreditam em uma explicação natural e os que creem em uma manifestação do sobrenatural. Mas e quanto a você, como explicaria o que vemos nesse vídeo?
Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ao serem acordados no meio da madrugada por um barulho estranho vindo do andar de baixo, esse casal se levantou e foi verificar. E o que eles encontraram jamais será esquecido. Hello? Achando que sua casa estava sendo invadida, o homem vai andando vagarosamente em direção à escada, tentando ver o que estaria no andar de baixo, e acaba sendo surpreendido por esses passos super altos de alguém subindo a escada correndo. Só que nós não vemos ninguém. Uma situação apavorante que fez parecer que algo invisível acabou de correr escada acima atrás daquele casal. E por não conseguir descobrir o que aconteceu naquela noite, acabaram se mudando da casa. Enquanto caminhava sob esse lago congelado na Finlândia, um turista britânico teve uma surpresa assustadora. Durante sua caminhada, o homem reparou nessa marca de mão feita no gelo. Mas esse nem é o problema. O problema, e consequentemente o mistério, é o tamanho dessa marca, que chega a ser muito maior não só que a sua mão, mas que o seu pé também. Na mitologia finlandesa, existem seres enormes, verdadeiros gigantes, que são intimamente ligados à criação de paisagens naturais, como lagos e montanhas. Histórias que são contadas há séculos através de lendas locais que refletem essa profunda conexão da Finlândia com a natureza e com o mundo sobrenatural. E seja lá qual for a explicação para essa marca gigante no gelo, para os moradores locais e conhecedores das lendas dos gigantes finlandeses, é impossível olhar para ela e não lembrar das antigas histórias sobre essas criaturas. Decidido a explorar essa casa abandonada no meio do mato, o homem por trás dessa câmera teve uma surpresa nada agradável. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici? Waouh, l'état de la cave. C'est quoi ça? A casa, que fica no mesmo bairro onde o homem que fez a gravação vive, está abandonada há no mínimo uma década e é famosa entre os vizinhos por ser o palco de eventos incomuns, principalmente gritos que são ouvidos saindo da casa durante as madrugadas e apavorando a rua inteira. Uma casa abandonada em um terreno baldio como essa geralmente não demora muito para encher de adolescentes que passam a usar o local como um ponto de encontro, ou até por pessoas em situação de rua que acabam usando esses lugares para se abrigar. Mas no caso dessa casa aqui, ela é tão sinistra, mas tão sinistra, que ninguém tem coragem de ficar lá dentro. E vendo uma gravação dessas, a gente entende o porquê. Enquanto dormia tranquilamente o sono dos justos, algo medonho e inexplicável foi capturado pela câmera de segurança dessa mulher. Enquanto descansa, a porta do quarto começa a se mover aparentemente sozinha, sendo empurrada por algo invisível aos olhos da câmera. Mas isso não é tudo, porque logo em seguida isso aqui acontece. Após a abertura da porta, uma força que também é invisível para a câmera começa a puxar o lençol da mulher, que, se não acordou com o movimento da porta, dessa vez foi impossível para ela continuar dormindo. A pobre da moça acordou desesperada e muito assustada com a situação. E não é para menos, né? Enquanto atravessava essa estrada no meio da noite, o homem que dirigia acredita ter encontrado algo que, segundo ele, seria a descoberta do século.
Tentando chegar em casa através dessa estrada em meio à neve, o motorista alega ter visto e gravado uma nave gigantesca passando vagarosamente pelo céu. Um objeto que é diferente de qualquer coisa que ele tenha visto antes e que acredita ser algo vindo de outro planeta. A gravação feita pelo homem é impressionante e, segundo a história, foi registrada no Canadá nesse início de ano. Um caso tão incrível que, como já era de se esperar, dividiu opiniões. Pois enquanto alguns acreditaram tanto no vídeo quanto na veracidade da história, outros já acham que o que vemos não passa de computação gráfica, talvez até o trecho de algum filme bem desconhecido. Mas me diz, o que você acha? Uma filmagem boa demais para ser verdade ou acredita que possa ser real? Por favor, não se esqueça de compartilhar a sua opinião com a gente aqui nos comentários. E por falar em objetos misteriosos pelo céu, o outro vídeo que vem dando o que falar é esse aqui. A pessoa que divulgou essa gravação conta uma interessante história sobre ter encontrado dentro de uma caverna na Escócia esse pedaço de vidro, que a princípio ele imaginou que fosse só um caco de vidro comum, mas assim que colocou na frente dos olhos, percebeu que aquilo era uma lente com a capacidade de revelar coisas que seriam invisíveis aos nossos olhos, como por exemplo esses objetos que ele mostra no céu da cidade. Apesar de não ter entrado em detalhes sobre onde esses vídeos foram feitos, a sua história não demorou muito para ganhar o mundo. E apesar de ser impossível de saber qual a verdade por trás desse vídeo, é inegável que ele rendeu um caso extremamente intrigante, e que, de certa forma, dá medo, só de imaginar que podem ter objetos assim, invisíveis aos nossos olhos, espalhados por aí com intenções que são desconhecidas para a humanidade. Depois de ouvir gritos de uma mulher pedindo ajuda vindo desse banheiro de um parque público, o autor da gravação liga a câmera do celular e vai em socorro da mulher. E o que ele encontra é surreal. Yo, what the? What the? Bro. There's nobody in here. Yo! Após vasculhar todo lugar, o homem não encontra nada e nem ninguém. Assim que entra no local, os gritos simplesmente param, e nenhuma alma sequer é encontrada lá dentro, deixando no ar o mistério do que estava emitindo os gritos ouvidos e gravados por esse homem dentro do parque florestal que fica no Colorado, nos Estados Unidos. Durante a sua pausa para o almoço, uma funcionária dessa fábrica reparou algo muito estranho acontecendo com as pessoas. Ao olhar pela janela e ver um grupo de pessoas agindo de forma muito estranha, a mulher começou a filmar, registrando o momento em que essas pessoas ficam quase que paralisadas, sem qualquer razão aparente por um bom tempo, voltando a se mover logo depois. Mesmo quando voltam a se mover, ainda assim seus movimentos não parecem naturais.
São, sei lá, muito lentos e ritmados, um jeito diferente de como as pessoas costumam agir naturalmente. E toda essa ação extremamente esquisita acabou virando um verdadeiro para-raios de teorias. Teorias que falam desde que essas pessoas seriam na verdade robôs sendo testados, até que elas nem seriam reais e sim hologramas. E é claro, tem também quem sugira que tudo não passa de uma armação para viralizar na internet. E apesar de várias teorias, infelizmente até o momento ninguém sabe dizer ao certo a verdade por trás dessa gravação que é muito esquisita. Uma das atrações mais visitadas das florestas dinamarquesas é essa estátua gigantesca de um troll, figura folclórica muito famosa nas lendas da região. Mas essa não é uma simples estátua não, porque repara só nos olhos dela. Sinistramente, conforme a pessoa vai passando pelo troll, ele parece acompanhar com os olhos, como se a estátua estivesse de alguma forma viva, e dando uma sensação assustadora de estar sendo observado para todas as pessoas que visitam o local. Enquanto curtia o final de tarde nessa praia da Indonésia, a autora dessa gravação acredita ter filmado um monstro marinho gigantesco. Lá no fundão da imagem, passando em direção às costas dessa ilha, vemos alguma coisa muito estranha e enorme se movendo como uma serpente. Alguma coisa que parece estar parte dentro d'água e parte para fora, deixando a impressão de ser uma criatura muito maior do que conseguimos ver. Infelizmente, seja lá o que for, desapareceu em poucos instantes atrás da ilha e não voltou a aparecer, deixando a mulher que fez a filmagem e a gente que assistiu a esse vídeo com um carrapataço atrás da orelha sobre o que seria aquilo. E é também da Indonésia que vem surgindo ultimamente relatos sobre bolas de fogo flutuando em vários pontos das cidades. Nesse primeiro vídeo, gravado a partir de uma moto, vemos rapidamente o fogo em volta de uma árvore, mas como é tudo muito rápido e meio desfocado, não dá para entender bem do que se trata. Mas nessa segunda gravação aqui nós vemos bem melhor. Nesse caso, sim, foi possível ver com clareza um globo de luz, parecendo mesmo uma bola de fogo, quase que dançando ao redor da árvore. Uma visão impressionante que lembra muito as histórias brasileiras sobre a Mãe Douro. A lenda da Mãe Douro é uma história do folclore brasileiro sobre uma bola de fogo que costuma aparecer durante a noite, indicando a presença de ouro no local. Segundo essa lenda, quem a vê pode encontrar riquezas escondidas por ela, mas também corre o sério risco de enfrentar maldições se deixar a ganância falar mais alto e quiser destruir todo lugar em busca do ouro. Uma história muito famosa e impossível de não associar a esses inexplicáveis fenômenos que vêm sendo observados na Indonésia. Enquanto filmava essa tempestade de raios, algo simplesmente inacreditável surgiu em meio à gravação. Descendo do céu a uma velocidade impressionante, bem ao lado do raio, surge um objeto gigantesco que não se parece com nada do que estamos acostumados a ver por aí, já que com certeza não se trata de um avião, drone, balão ou qualquer outra coisa assim. Mas agora, se não era nenhuma dessas coisas, o que mais poderia ter descido do céu durante essa tempestade? E é essa questão que vem tirando o sono de todo bom amante de mistérios. Existem muitas crenças e histórias em praticamente todas as culturas do mundo que falam sobre a existência ou não de passagens secretas que levariam a lugares do planeta que são escondidos da humanidade. E recentemente, 2 irmãos fizeram essa gravação dizendo terem encontrado uma dessas entradas.
Apesar de não terem divulgado a localização exata dessa descoberta e nem mesmo se de fato se trata de uma entrada, só esse vídeo já foi mais do que o suficiente para gerar um grande debate entre os que acreditam que existam essas passagens para mundos subterrâneos desconhecidos e aqueles que acham que, se for realmente uma entrada, seria apenas para uma gruta ou caverna comum. Nada além disso. O mundo está ficando cada vez mais doido, e a prova disso são fenômenos que antes não ocorriam em determinados lugares, acontecendo e assustando a população, como vemos nesse caso aqui. O vídeo, capturado por uma câmera de segurança na região de Marília, no interior de São Paulo, mostra um abalo sísmico de magnitude 3.1, o que, diga-se de passagem, é um grau bem relevante para a gente aqui no Brasil que não está acostumado com tremores de terra. O evento foi registrado pelas câmeras da cidade e confirmado pela rede sismográfica brasileira, que catalogou a magnitude do evento, que, apesar de felizmente não ter causado nenhuma vítima, assustou muita gente que achou que o mundo estava acabando naquele momento. Nadar em águas escuras pode ser um problema por ser difícil de ver a profundidade do lugar, e principalmente o que mais está nadando ali com você. E sem essas informações, coisas assim podem acontecer. Acreditando que um galho havia acabado de encostar na sua perna, o homem mete um mãozão na água para puxar o suposto galho. Mas o que ele consegue mesmo é quase ter um troço ao pegar um jacaré no colo. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Tá certo que era só um filhote, mas isso não diminuiu em nada o medo do cara, que foi capaz de correr dentro d'água mais rápido do que ele corre no asfalto para fugir dali. Existem muitas teorias que falam sobre portais para outras dimensões, mas apesar de tudo que existe de fato são apenas teorias, esse homem alega ter construído um legítimo portal. Em pouco tempo após ser colocada nesse dispositivo, a esfera metálica simplesmente desaparece, como se tivesse mesmo ido parar em outra dimensão. E pessoas que passaram a acreditar que esse dispositivo realmente possa fazer isso surgiram aos montes nos comentários. Mas outras explicações também foram sugeridas, como por exemplo uma que diz que a esfera foi convertida em pura energia a alcançar uma velocidade muito alta, ou que tudo que acabamos de ver não passa de uma montagem e que a esfera não foi a lugar algum. Mas e quanto a você? Acredita na possibilidade de portais para outras dimensões serem abertos ou não acha que existam outras dimensões? Por favor, eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto navegava pela costa no final da tarde, esse homem avistou algo que não sabe como explicar. That looks like the piece that flipped over and it's shaped as a fish now. Seja lá o que esse homem tenha gravado, é impressionante. E apesar de algumas das várias sugestões dizerem que isso é apenas um reflexo, refração da luz, ou até alguma coisa mais misteriosa emergindo das profundezas do oceano, ainda não sabemos com certeza o que causou essa visão. Enquanto acampava em um pequeno parque, o pessoal que fez essa filmagem presenciou algo inacreditável acontecendo com esse avião. A aeronave deu quase um mortal em pleno voo, em uma manobra impressionante, e as notícias que vêm sendo compartilhadas por aí falam que haviam 200 passageiros no momento em que isso aconteceu. Mas pelo que eu pude apurar, não foi bem isso que aconteceu, não.
Pesquisando a fundo sobre esse caso, eu descobri que se trata de um teste para essa aeronave que foi construída por uma nova empresa de aviação chinesa. E na verdade não haviam passageiros no momento em que essa manobra insana foi executada. Mas também não é difícil encontrar quem não acredite em nenhuma dessas duas versões da história, e acham que se trata apenas de um vídeo feito com inteligência artificial. Mas pelo que parece, família, não é não. Acho que o vídeo é real mesmo. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha, beleza? Depois de um longo dia de trabalho, a moradora dessa casa só queria descansar em paz. Só que acabou vendo algo que vai tirar seu sono por muito tempo. Conseguiu perceber algo bizarro nesse quarto? Se sim, me conta aqui nos comentários escrevendo a frase "Eu percebi", que hoje eu vou favoritar todos os comentários com aquele coração maroto, combinado? Mas se você não percebeu, não liga não que eu vou te mostrar. Repara só no alto da cortina. Bem no topo da cortina, a mulher percebeu esse rosto medonho se formando no tecido, uma visão que a deixou apavorada. E não só porque tem um formato de rosto na sua cortina, mas principalmente porque ela alugou essa casa há pouquíssimo tempo por um excelente preço. E conseguiu esse preço por causa do falecimento do último inquilino, que aconteceu dentro do apartamento. E por isso ninguém queria morar ali. Uma cena dessas em qualquer outro lugar seria encarada apenas como um caso de pareidolia, que é quando vemos formas conhecidas em objetos, tipo olhar para um pedaço de madeira e ver uma imagem. Só que quando isso acontece em um lugar como esse, com essa carga toda, essa energia pesada, é praticamente impossível para aqueles que acreditam no mundo espiritual não achar que uma visão dessas tem uma ligação com o falecimento do último morador da casa. E seja lá qual for a explicação para esse rosto na cortina, a verdade é que a nova inquilina está extremamente arrependida de ter se mudado para esse lugar. Durante a madrugada nesse mercado, uma cena, no mínimo inusitada, foi registrada por uma das câmeras de segurança. Sem qualquer explicação aparente, vemos um carrinho de compras se movendo sozinho pelo corredor do mercado, e não para por aí não. Seja lá quais forças estão sendo responsáveis pelo movimento desse carrinho, elas estão aproveitando para fazer as compras. Porque do nada, um monte de coisas começam a cair dentro do carrinho de forma tão misteriosa quanto o próprio movimento dele. Enquanto acampavam no meio dessa floresta em Nova Jersey, esse pessoal conseguiu fazer um dos vídeos mais assustadores que a internet já viu. You see that? Over there, look, over there. You see that? What the hell? Wait, because that was it again, right there. Wait. I don't like this. Enquanto preparavam o acampamento, esse misterioso vulto quase invisível atravessa a mata bem na frente deles. Um vulto que parece se abaixar e ficar espreitando como se fosse um predador. E isso não é tudo, porque o bizarro mesmo acontece logo em seguida. See that? Right there. Look. Oh my god. It's not an animal. I don't like it. Okay, fuck. Antes do final da filmagem, os campistas parecem ser atacados por alguma coisa que é capaz de emitir um som apavorante e que não parece pertencer a nenhuma criatura conhecida pela humanidade. Um caso medonho que, segundo a história, veio a público depois que essa gravação foi encontrada em uma câmera perdida na floresta, sem que houvesse qualquer sinal das pessoas que escutamos durante a filmagem. Uma daquelas histórias de arrepiar que mais parecem ter saído de algum filme, mas que na verdade ninguém sabe ao certo qual a verdade por trás desse caso, já que a gravação não mostra ninguém que possa ser identificado. E por falar em filmagens misteriosas sendo encontradas por aí, um outro caso que alugou um andar inteiro na mente de muita gente é o dessa mulher.
Essa gravação surgiu nas páginas de mistérios, dizendo ter sido encontrada em uma câmera que estava dentro de um carro quebrado no deserto. E tanto o paradeiro quanto a identidade da mulher que vemos nessa gravação jamais foram descobertos. Ainda de acordo com a história, a primeira linha de investigação buscou identificar o proprietário do automóvel, mas isso acabou não levando a nada, já que o dono do carro já tinha dado queixa de roubo desse veículo. E apesar dessa informação ter levado as autoridades a crer que a mulher não estava sozinha e que talvez tenha pegado carona ou algo assim com a pessoa que roubou o carro, essa hipótese não ajudou em nada na identificação dela, e nem de quem possivelmente estaria com ela, mas que não aparece na gravação. Esse vídeo é considerado um grande mistério que nem mesmo a sua história nós temos como confirmar, mas que sem dúvida é algo a se pensar e que dá arrepios só de imaginar o que pode ter acontecido com a jovem que vemos na gravação. O que a princípio parecia apenas mais uma volta para casa depois do trabalho, tomou um rumo completamente insano que foi registrado pela câmera no capacete do motociclista. Quando passou por esse homem de azul, o cara na moto tomou um baita susto porque não tinha visto ele antes. Mas até aí tudo bem, ele imaginou que só estava distraído. Só que ainda assim ficou com aquilo na cabeça, e quando foi assistir o que sua câmera havia gravado, ficou petrificado de espanto ao perceber que o homem de azul realmente não estava lá antes. Ele simplesmente brotou do chão numa fração de segundo, fazendo o motociclista passar a acreditar ter filmado algum tipo de espírito errante vagando por aquela rua. Mas e você? O que acha que aconteceu ali? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. Durante uma viagem de férias, muita coisa estranha pode acontecer, mas o que esse casal encontrou vai muito além do que uma simples situação estranha. Não, será que são de verdade? Os passarinhos estão paralisados lá. Olha só. Ao parar para comer, o casal encontrou esses dois pássaros completamente paralisados, tão imóveis que o cara chega a duvidar que são reais. E essa paralisia deles chega a ser tão extrema que a mulher consegue se aproximar ao ponto de tocar em um deles. Eles estão paralisados. Toca nele pra ver. Toca. Não vai te morder, cara. Mesmo sendo filmados e tocados, eles não se movem, protagonizando uma cena no mínimo muito incomum para uma ave que costuma ser naturalmente um animal muito arisco. Paralisaram. Paralisaram. E aquele outro ali? Olha só. Ai, os dois fizeram cocô. Será que um raio? Será que um raio paralisou eles? Olha só. Olha isso aqui. Olha isso. Ó. Dois, quatro. Olha. Por que ele tá com a boca aberta? Os dois estão cagados. Não, ele não tá com a boquinha aberta. Esse aqui tá cagado e aquele ali também, ó. Mas ele tá com a boquinha aberta, será que não tá fazendo mal? Pega ele, mano, pega. Ai, que medo de machucar. Não, não vai machucar, pega ele. Tira ele do chão. Ai, peraí. Isso, agora solta. Ai, será que tá? Desde que foi gravada, essa situação vem chamando muito atenção, com várias pessoas tentando decifrar esse mistério, que por ora permanece sem uma explicação definitiva. Nos comentários, uma pessoa ressaltou o quanto essa situação é estranha, principalmente por se tratar de dois canários da Terra, que seriam altamente territorialistas. Já outra pessoa comentou acreditar que eles estejam agindo assim por exaustão e deu uma breve explicação sobre como funciona o metabolismo das aves. Já outro acredita que eles tenham batido no vidro que está na frente deles. Isso só para citar algumas teorias. Mas e você? Me diz, alguma ideia de como explicar o que aconteceu ali? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. Em uma bela tarde de verão, o morador dessa casa se deparou com algo que nem ele e nem ninguém conseguiu explicar. Isso, mamãe.
没有温度，没有温度肯定点不着了。旁边没有电。 Ao perceber esse curioso brilho bem embaixo de uma das vigas da sua casa, ele fez de tudo para tentar entender o que era. Tentou pegar com um papel, cutucar com um galho, chamou os amigos para ver, mas nada. Nenhuma ideia do que poderia ser essa coisa. 钢板，那个旁边那个线是没有通电的。 Como uma tentativa final, o homem postou esse vídeo para ver se alguém decifra esse mistério. Mas além de muitas brincadeiras com várias pessoas dizendo se tratar de uma rave de formigas ou algo assim, ninguém apareceu com uma boa resposta que solucione o mistério do que está acontecendo embaixo da casa desse homem. No apagar das luzes do mês passado, a cidade de Araguari, em Santa Catarina, virou o palco de algo incrível e assustador ao mesmo tempo. Que doideira é isso? 7 horas da noite ou da tarde. O sol tá lá, se pondo, como de costume, no oeste. Aqui, ali, oeste. Agora ali, oeste, na bússola, ó, ela gira. E aquilo ali? O que que é? Aqui é o... Aí. Sudoeste. O vídeo feito por um homem chamado Jonathan foi gravado no finalzinho da tarde e mostra uma misteriosa fonte de luz irradiando pelo céu do lado oposto ao Sol, nos fazendo pensar, se não era o Sol, o que mais teria o poder de iluminar o céu daquela forma? E apesar da filmagem ser impressionante, segundo o autor dela, ainda assim ela não faz jus ao que ele viu lá na hora com seus próprios olhos. Olha só o que ele escreveu sobre esse caso. Fui eu quem gravou, e olha só, no vídeo não dá para ter noção do quanto irradiava de luz ao leste. Estava claramente vindo dali os feixes de luz, sendo que o sol acabava de se pôr no oeste. Sempre fui cético quanto a tudo que eu ouvia, via e lia sobre as tais teorias da conspiração. Mas realmente, muito me espantou esse fenômeno. Reflexo não tem como ser. Ficou bem claro que parece ter um sol ali, no lado leste, saindo por trás da mata. No entanto, não saiu. Permaneceu assim, e foi enfraquecendo até sumir antes do sol se pôr no oeste. O relato de Jonathan é tão impressionante quanto o seu vídeo, e juntos tornam esse caso ainda mais misterioso, e que por hora permanece sem explicação. E por falar em mistérios do céu, um outro vídeo que vem dando um nó na cabeça de muita gente é o dessa tempestade filmada em Teresina, no Piauí. Ui! O quê? Mas vem olhar uma coisa, é uns raios vermelhos, mas vem olhar. A ideia do vídeo era somente mostrar essas nuvens carregadas sobre a cidade, mas a mulher que fazia a gravação e toda a sua família foram surpreendidos por um forte clarão vermelho por dentro das nuvens. Mas vem olhar uma coisa, é uns raios vermelhos, mas vem olhar. Jesus Cristo. Não, vem olhar. São os raios bem vermelhos ali na frente, de verdade, juro por Deus. Ah, meu Deus, agora eu não consigo voltar. O fenômeno aconteceu algumas vezes e deixou todo mundo naquele apartamento perplexo com a situação e em busca de respostas sobre o que acabaram de filmar. Respostas que, segundo eles próprios, ainda não foram encontradas. Após entrar no seu carro para ir embora, o autor dessa filmagem foi surpreendido por essa mulher. A mulher começa agindo de forma muito estranha, praticamente enfiando a cara no vidro sem dizer uma palavra sequer. E a situação ainda escala para algo mais bizarro, que é o momento em que ela começa a bater no vidro.
De acordo com a história, depois dessa situação, o cara desligou a câmera, mas ligou o carro e saiu de lá na mesma hora, horrorizado com o que tinha acabado de ver. E ele não estava horrorizado só por ter uma mulher agindo desse modo super estranho na porta do seu carro, não. O que deixou o homem com medo de verdade é que, segundo ele próprio, a mulher era idêntica à sua esposa, mas de forma alguma poderia ser ela, já que o homem tinha acabado de fazer uma chamada de vídeo com a sua mulher, que nesse momento estava em outra cidade. Uma história pra lá de assustadora e ainda sem explicação. O que era para ser apenas uma chuva comum se tornou um momento de pavor quando começou a cair granizo do céu. Mas não foi qualquer granizo não, e sim esses aqui, ó. Enquanto esses pedregulhos caem do céu, a gente escuta o desespero da família, que felizmente saiu ilesa dessa tempestade, principalmente graças a quem fez esse telhado de titânio aí, porque só assim para aguentar esses pedregulhos. Muita gente ama uma praia, e nesse calorão então nem se fala. Só não é muito legal quando isso aqui acontece. O caça passa tirando um fino da praia e levantando tudo quanto foi barraca, dando um susto gigantesco em todo mundo, que depois do acontecido até acharam graça, mas que quando viram um avião chegando, eu tenho certeza que não passava nem sinal de Wi-Fi. Não dá pra dizer que uma visão dessas vai fazer alguém ter medo de ir à praia, porque é uma chance muito pequena disso acontecer. Mas agora, o pessoal que estava lá na hora que isso aí aconteceu, talvez dê um tempinho de praia sim. E família, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.